Fala galera, Unimap SP. Um frasco de vidro está totalmente cheio com 200 centímetros cúbicos de mercúrio a 20 graus Celsius. Então galera, como de costume, a gente vai pegar aqui nossa anotação, né, e vamos ali para o volume inicial, 200 centímetros cúbicos, e a temperatura inicial T0, 20 graus Celsius. Na sequência, ele fala que o conjunto é aquecido a 70 graus Celsius, né? Quando ele diz o conjunto, qual que é a mensagem que o exercício está passando aqui para gente? Tanto o recipiente de vidro quanto o mercúrio, o líquido interno, vão ser aquecidos juntos, certo? Então, temperatura final, TF, igual a 70 graus Celsius. E aí a pergunta do exercício é: qual o volume de mercúrio transbordará, sairá ali do nosso recipiente? Então a gente pode colocar aqui como volume de mercúrio transbordando. Inicialmente vamos escrever dessa forma aqui no exercício, como sendo aí a incógnita, a variável a ser descoberta. E o que o exercício traz de dados aqui pra gente, né? Coeficiente de dilatação térmica volumétrica do vidro igual a 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, o coeficiente de dilatação térmica volumétrica a gente vai chamar aqui de gama, e é o gama do recipiente. Ele está falando do vidro, o nosso recipiente é do vidro, né? Então, gama R é igual a 2,7 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. E coeficiente de dilatação térmica volumétrica do mercúrio, que é, portanto, o nosso gama L, né, do líquido, mercúrio aqui como um líquido no nosso exercício, 1,8 vezes 10 na menos 4 graus Celsius na menos 1. Vamos corrigir aqui o grau anterior que a gente colocou ali de maneira equivocada, né? E o grauzinho fica antes do C ali, agora sim corretamente. Portanto, pessoal, a gente está aqui com o exercício de dilatação volumétrica de fluidos e sólidos, né? A gente tem tanto o recipiente dilatando quanto o líquido interno dilatando, e aí ele quer saber o que transborda, né? Como que eu poderia resolver isso? Eu posso calcular a dilatação volumétrica do recipiente do vidro, a dilatação volumétrica do mercúrio, do líquido, e aí eu faço a diferença entre as duas dilatações e vejo quanto transbordou de mercúrio, né? Então, como o coeficiente aqui de dilatação do mercúrio é maior do que o do vidro, eu sei que o mercúrio vai dilatar mais, eu vejo quanto a mais ele vai dilatar, fazendo a diferença da dilatação dos dois, e descubro a dilatação do mercúrio em si. Essa é uma maneira de resolver. Agora, se a gente lembrar aí da teoria, das aulas lá de dilatação volumétrica, a gente vai lembrar que existe também a dilatação aparente. E o que é o ΔV, a dilatação aparente, né? Se a gente lembrar lá da fórmula, a gente vai lembrar que o ΔV do líquido é igual ao ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. Essa aqui é a nossa fórmula aí de dilatação volumétrica, né? Considerando o recipiente, o líquido e o aparente, que é o que a gente quer saber, que é justamente o quanto do líquido vai transbordar ou quanto ele reduziria, se fosse o caso, né? Então, essa mesma relação aqui, se a gente lembrar novamente da teoria, vale para os coeficientes, né? Então, o gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. E aí, com isso, a gente consegue ir direto aqui para o cálculo do volume aparente, sem precisar calcular o do recipiente, depois o do líquido e depois fazer a subtração. Então, se a gente dividir aqui o nosso quadro, vamos pegar aqui um espaço para a gente fazer a conta, né, usando a fórmula de dilatação volumétrica. Então, o meu ΔV aparente, ele vai ser igual ao meu volume inicial, vezes o gama aparente, por isso é importante a gente lembrar aqui dessa relação, né, vezes o nosso ΔT. Essa aqui é a fórmula aí padrão de dilatação volumétrica. E o exercício ele não nos deu o coeficiente de dilatação aparente, né? Então a gente vai ter que usar essa equação aqui de cima realmente para descobrir qual que é o gama A, né? E a gente isolando ele aqui, então gama A vai ser igual ao gama do líquido menos o gama do recipiente. Portanto, o nosso gama A vai ser igual ao nosso gama L, que é 1,8 vezes 10 na menos 4,
menos o γR do recipiente, que é 2,7 vezes 10 na menos 5. Se a gente transformar aqui esse 10 na menos 4 em 10 na menos 5, a gente passa aqui a casa da vírgula uma para o lado, né? Então a gente pode reescrever aqui o nosso γA como sendo 18 vezes 10 na menos 5, menos 2,7 vezes 10 na menos 5. Portanto, o nosso γA vai ser igual a 18 menos 2,7, 15,3 vezes 10 na menos 5. E agora, com esse nosso γA aqui, a gente pode voltar aqui na fórmula do nosso quadro do lado esquerdo. Vamos trocar aqui a cor para ficar mais didático. E agora a gente vai descobrir sim o ΔV aparente, que é quanto transbordou do mercúrio, como sendo ΔV aparente igual a volume inicial, 200 centímetros cúbicos. Não vamos usar aqui as unidades para não confundir na conta, né? Então, 200 centímetros cúbicos vezes 15,3 10 na menos 5, como sendo o nosso γA, vezes o ΔT, que é o nosso 70 de T final, menos o 20 de T inicial, certo? Logo, o nosso ΔV aparente vai ser 200 vezes 70 menos 20, 50 vezes 15,3 vezes 10 na menos 5. Tenho aqui 3 zeros que eu posso cortar aqui com esse 10 na menos 5. Ficaria 10 na menos 2. Só que 2 vezes 5 vai dar 10. Vai dar então um quarto zero, né? Eu corto esse zero do 10 também, vai ficar 1 aqui. ΔVA é igual a 10. Vou cortar o zero, vai ficar 1. Vezes 15,3 vezes 10 na menos 5. Menos 3 zeros de cima mais 1 de baixo, tira 4 vezes 10 na menos 1. E 15,3 vezes 10 na menos 1 é igual a 1,53, se eu passar aqui essa vírgula para a esquerda, né? Então essa é a minha resposta em centímetros cúbicos. 1,53 centímetros cúbicos é o quanto de mercúrio vai transbordar. Então, pegando aqui as nossas alternativas, letra E pode marcar sem medo a alternativa aqui dessa nossa questão. Muito obrigado, se inscreva aí no canal e até a próxima.